Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal e do site saudecomocaminho.com.br. Eu vou novamente a falar sobre as emoções. Vocês sabem de onde vêm as emoções? Eu tenho um vídeo que eu fiz falando das 4 emoções básicas. Dê uma olhada aí. E vamos falar junto, refletir junto de onde vem a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Raiva, medo, tristeza e alegria são emoções básicas que eu tenho no meu cotidiano. Muitas vezes a gente amanhece com o coração apertado e nem sabe. Aquela angústia, que a angústia já é uma soma de emoções, é um sentimento. Eu posso estar com um sentimento de angústia, um sentimento de desengano, a tristeza é uma emoção. O sentimento ele é uma junção de emoções e que perdurou durante algum tempo. Para que eu cristalize um sentimento, para que eu tenha um sentimento contínuo, que eu passe dias, por exemplo, quem tem ou já teve depressão ou crise de ansiedade, vive um sentimento muito comum, que é o sentimento de insegurança. E isso perdura muitas vezes por dias, tirando o apetite, fazendo com que você tenha desânimo para trabalhar, né, para se dedicar, tira a sua concentração. Então, mas nós estamos falando hoje, agora, das emoções, para que nós possamos separar e entender o que é que está acontecendo com a gente, para a gente não misturar alhos com bugalhos, né? Veja, as emoções são dispositivos automáticos, espontâneos, fisiológicos, psíquicos fisiológicos, como se fossem equipamentos de cuidado, que se acionam automaticamente para que a gente possa preservar a nossa vida. Então, veja, eu vou atravessando uma rua e de repente vem um carro em minha direção e eu tomo um susto, eu tenho medo e eu salto para o lado, salto para trás. Esse mecanismo do susto, do medo, fez com que eu poupasse a minha vida, salvasse a minha vida. Esse é um medo saudável, é normal, é tranquilo. Ele vem do nosso corpo, do corpo psíquico, do corpo emocional, fisiológico, tem uma mistura. A gente pode separar didaticamente, mas na verdade, toda vez que alguma situação acontece e põe em risco a sua vida, você vai ter medo. Quando você por outro lado, quando você encontra um amigo que faz tempo que não via, você sente aquela alegria, aquele bem-estar. Quando você come uma comida gostosa, não é? Toma um sorvete, eu adoro um sorvete de qualidade, um sorvete bom, eu amo. Você sente alegria. Você vê uma coisa engraçada, você sente alegria. A beleza me alegra, as flores, a beleza das flores me alegra. A tristeza quando a gente perde alguma coisa, perde alguém, quando a gente é reprovado no concurso que a gente está fazendo. Tudo é natural e cada uma dessas emoções, ela tem uma função que é de nos colocar para frente. Na verdade, a função de preservação da vida e da continuidade da vida. Quando eu digo colocar a gente para frente, é porque a vida precisa que a gente caminhe para que a gente possa evoluir. Porque nós estamos evoluindo assim como a vida. Tudo na vida está evoluindo. Eu que vivo aqui na natureza, eu vejo a transformação diária dos meus animais, eu tenho vários animais, e das plantas. É natural a vida evoluir. Então, as emoções que nós temos, que vem junto com, é um equipamento que faz parte, assim como nossos vários sistemas, sistema digestivo, sistema urinário, né? Nós temos sistema nervoso, todos esses sistemas existem no nosso corpo e funcionam de maneira integrada e harmoniosa. Se não estão funcionando, é porque estão adoentados, e aí você precisa descobrir a razão e curá-los, mas eles funcionam de maneira integrada e harmônica
para preservar a nossa vida. Assim também são nossas emoções. Eu já fiz essa comparação aqui no canal, como o sensor, né? Quem tá, não sei se vocês têm carro que tem o sensorzinho do freio. Quando você vai dando um ré, o sensor vai acionando, vai disparando. Assim são nossas emoções. Então, a alegria quando a gente sente uma coisa boa, tristeza quando a gente perde, o medo quando uma situação põe em risco nossa vida, né? Não vai medo, tristeza, a raiva, sim, a indignação é muito importante. Quando a gente se sente, quando uma injustiça acontece, muitas vezes pode ser com a gente, muitas vezes pode ser com outra pessoa que a gente ama. Quando a gente vê uma violência, a gente sente raiva. Então, é natural para que a gente possa tomar uma atitude. As emoções, elas são mobilizadoras. As emoções, elas nos mobilizam. Por isso que elas são tão importantes. Então elas vêm de vamos dizer, do nosso sistema natural. É como se nós viemos, nós viemos esse planeta, né? Com um corpo físico, com um corpo emocional, com um corpo mental, com uma conexão. Nosso cordão umbilical, ele não se desata, ele está ligado com Deus e vai continuar ligado, né? Para preservar a nossa vida e nos orientar durante a caminhada. Esse cordão umbilical com Deus é para mostrar para onde a gente deve ir. Qual o nosso propósito de estar aqui. Então a gente precisa cuidar de tudo isso, certo? Quando é que as emoções se transformam num problema? Quando elas nos paralisam. Quando você deixa que elas se tornem maior do que a sua determinação, do que a sua força. Quando você se depara com um desafio que você pensa, porque não é, viu? Verdadeiramente não é, mas você pensa ou você sente que está acima das suas forças. Não está. Se Deus está trazendo esse desafio, é porque você pode. Muitas vezes você não pode sozinho ou sozinha. Você precisa da colaboração de outras pessoas que já fizeram esse mesmo caminho, que já enfrentaram esse mesmo desafio. E aí essas pessoas vão poder colaborar contando a história delas. Essa é uma das funções aqui do canal. Eu gosto de trazer histórias de vida, por quê? Porque é quando a gente escuta uma história de vida, como a pessoa resolveu seus problemas, as suas situações, essa pessoa nos inspira e ela nos mostra que se elas conseguiram, nós também podemos conseguir. Lembrando que eu falei agora mesmo, nós temos uma conexão com o divino que vai nos inspirar, vai nos mostrar o caminho. Você precisa apenas ter calma. Se você percebe que você está cristalizado, paralisado por causa do medo, por causa da tristeza, por causa de uma raiva acumulada, você acumulou um quanto de raiva porque você não soube lidar, porque isso acontece, viu, gente? Quando você não sabe expressar suas emoções, você acaba acumulando essas emoções. Você vai represando, sabe? Quando uma água vem, as emoções, inclusive simbolicamente, elas são representadas pela água. Então vamos dizer que existe um córrego e essa água vai descendo o rio abaixo, até que ela encontra um obstáculo. O que é que acontece? Essa água vai se represando ali, ela vai ficando paralisada. Se esse obstáculo se ela não conseguir transpor esse obstáculo, vai formar uma grande represa de água parada, né? Que pode dar, inclusive, se for atualmente, né, dengue, pode representar muitos problemas, porque a água parada pode atrair mosquitos, larvas, e você pode ter ali um grande problema, se for uma poça. Se tiver uma pequena vazão, já vai dando para melhorar, não flui, você ainda fica meio paralisado, mas você vai dando um jeitinho, mas a vida fica limitada. Porque para que a gente tenha uma vida plena, nós temos que ter a capacidade de expressar nossas emoções. E aí você precisa olhar se você está sendo capaz de expressar. Eu percebi em todas as minhas crises de depressão que elas aconteceram devido a uma grande quantidade de raiva e tristeza represadas.
Quando eu passo alguns meses que eu não consigo digerir essas emoções, que essas emoções são muito fortes, né? Vocês concordam comigo? Então eu vou represando mês após mês, raiva e tristeza, chegam num volume tal que me toma. Eu começo a me afogar nessa raiva e nessa tristeza e aí eu entro em depressão. E aí quando a depressão chega, muitas vezes eu nem percebo como foi que eu comecei a sentir essa raiva e essa tristeza. Aí eu vou precisar olhar para a caminhada dos últimos meses, às vezes até dos últimos anos, para eu entender o que foi acontecendo e que eu não soube resolver emocionalmente e que eu guardei, represei, acumulei. E aí, para vir a cura, eu vou precisar descobrir isso e deixar, abrir caminho para que essas emoções saiam, para que a raiva possa ser expressa, para que a tristeza possa ser expressa e possa vir o quê? Alegria, para que o medo possa ser reconhecido, né? Porque a raiva e a tristeza muitas vezes não é resolvida porque a gente tem medo de enfrentar a situação, de lidar com as pessoas envolvidas no problema, ou mesmo de fazer o necessário, ter que abrir mão de certos confortos, diminuir gastos, diminuir as nossas saídas, os nossos prazeres, se dedicar mais ao autocuidado, né? Abrir espaço para o serviço ao próximo, para o estudo, né? Então mudar, na verdade, às vezes a gente tem medo de mudar a nossa rotina, de sair do que a gente sempre fez para fazer coisas novas. O medo paralisa muita gente. No meu caso, eu não é a emoção que, no meu, não é a emoção que mais me paralisa. A que mais, a minha maior dificuldade tem sido, né, meu histórico, foi a tristeza, expressar a tristeza e a raiva. Então a gente precisa descobrir como é que nós, né, qual é a sua, qual é a sua maior, o que é que você mais acumula? Acumular alegria é impossível, né? Porque a alegria a gente se permite viver, que a gente possa viver cada dia mais alegrias e cada dia saber expressar melhor nossos medos, nossas raivas e nossas tristezas, para que a vida possa fluir. Chega, mimosa, olha aqui, mimosinha, como é linda. Vem, mimosa, mostra aqui tua beleza. Para que a gente possa cada dia se expressar melhor, ter uma vida mais plena, mais alegre, mais feliz. E eu fico muito feliz de estar aqui todos os dias com vocês, compartilhando esses minutos preciosos da minha vida e preciosos da vida de vocês que estão me vendo. Eu fico muito, mas muito honrada com esse espaço que vocês estão me dando na vida de vocês. Quem está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal e achar que é interessante para si, aí embaixo tem como se inscrever, é só inscrever-se, acionar o sininho para receber as notificações de quando a gente coloca os vídeos, dê seu like, faça seus comentários, ok, gente? Eu aguardo vocês amanhã. Fiquem com Deus, ou mais tarde, né? Fiquem com Deus, até mais tarde, até amanhã. Beijo grande.